Tamo sim. Sim. Tá, beleza. A gente vai apresentar hoje o núcleo de projetos. Ontem foi GP, hoje é projetos. Cada semana vai ser um núcleo, porque são 5 na Argos. E a gente vai contar um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa experiência, sobre os serviços que a gente oferece, porque é o núcleo de projetos que é diretamente responsável por todos os serviços que a Argos oferece. São 5 serviços e a gente vai falar sobre cada um deles, vai explicar melhor. E, novamente, vocês podem perguntar e pode ir anotando também na parte dos serviços. É muito legal vocês anotarem, porque tem bastante informação útil que pode ser necessária, assim. No futuro, a gente vai mandar a apresentação para vocês, mas anotar é sempre bom. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a gente, sobre o pessoal que compõe o núcleo e contando um pouquinho, algumas curiosidades e tal. Para começar, eu vou falar sobre o nosso diretor, que é o Mozart. Ele é torcedor do atual campeão da Libertadores e ele curte muito um bom filme. Tem mais gente no nosso núcleo que é cinéfilo, assim. Ele gosta muito de uma corridinha no final da tarde e eu acho que, assim, depois que ele se mudou para Niterói, isso ficou muito mais fácil, porque Niterói é um lugar muito bom para isso. E ele já ganhou muitas competições de natação. Ele é muito bom. Próximo. Bom, pessoal, como a própria Clara falou, meu nome é Mozart, eu vou apresentar agora a Raquel. A Raquel é a nossa coordenadora de projetos. Ela entrou junto comigo no processo seletivo 2023.1. Ela é do interior de São Paulo, mas sempre sempre sonhou em morar no Rio. É muito fã de um pagode, de um karaokê. E assim, ela é muito dedicada. Você pode contar com ela para o que der e vier, mas assim, às vezes ela demora um pouquinho em responder as mensagens, né? Tem esse ponto aí. Pode passar, Clara. Bom, gente, boa noite. Agora eu vou apresentar a Clara. A Clara, ela é a niteroiense do núcleo, ela era a antiga diretora. Uma curiosidade é que a gente participou também do mesmo processo seletivo, só que no nosso processo seletivo a gente teve uma divisão de grupos e a gente caiu no mesmo grupo, então a gente participou de tudo do processo assim juntas. E aí, desde que a gente entrou na Argos, a gente continuou a trajetória juntas, a gente sempre continuou em projetos, eu acho isso muito legal. Ela é fã de carteirinha da Taylor Swift e ela aproveita todas as oportunidades de ver shows dos seus artistas preferidos. E isso é verdade, porque, inclusive, ela estava no show da Taylor Swift agora que ela fez no Rio. E é isso. E é maravilhoso trabalhar com a Clara, eu sempre falo isso para ela. A gente se dá muito bem. E é maravilhoso trabalhar com a Raquel também. A gente está junto desde o início. E ela é perfeita em tudo que ela faz. Assim como o Mozart também. Dedicadíssimo, faz tudo muito bem. Esse núcleo é muito bom, gente. Não é porque é o meu núcleo, não, mas esse núcleo é muito bom. Vou falar um pouco da Ana Lara. Infelizmente, ela não está aqui com a gente hoje porque ela está no estágio. Eu acho que ela, nesse momento ela deve estar voltando do estágio, assim, na ponte. Então, eu não consigo participar. Mas ela foi de negociação. Ela entrou junto com a gente na Argos, que foi no início do ano passado, mas ela não era de projetos, ela era de negociação. Mas aí, na metade do ano, ela quis mudar para projetos, e aí foi nesse núcleo que ela se encontrou mesmo. Mas foi muito bom, porque ela trouxe muitos conhecimentos de negociação que foram muito importantes para a gente. Vocês vão ver mais para frente a importância que a relação entre projetos e negociação tem para a nossa empresa. Mas foi muito bom que ela trouxe isso para a gente. Ela ama viajar para o meio do mato, sempre vejo foto dela em algum lugar com planta que eu não sei onde é. E ela não consegue focar muito tempo no mesmo hobby, então ela tem vários. Ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, de ler, de jogar tanto videogame quanto jogo assim de tabuleiro, carta. E ela também toca o ukulele. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Felipe, né? Infelizmente ele não está aqui hoje, mas o Felipe é o membro mais antigo de projetos, né? Ele já está há um tempo já, inclusive o primeiro projeto que eu participei, que foi um de visto de turista para os Estados Unidos, foi o Felipe que coordenou. Ele é um cinéfilo, já assistiu todos os filmes do mundo, curte uma leitura no fim da tarde, mas ele não deixa passar aquele drinkzinho no fim de semana. É isso, gente. Agora que vocês conhecem um pouquinho da gente, a gente vai falar um pouco sobre o nosso núcleo, sobre o nosso trabalho, sobre essas coisas. Gente, vou começar falando então um pouco sobre o propósito do nosso núcleo. Eu acho isso muito importante porque eu acho que vocês estão aqui por um motivo e eu acho que o núcleo que vocês escolherem estar tem que ter um motivo por trás disso também. Então é sobre entender o porquê você faz o que você faz.
E eu acho que todo mundo aqui tem que ter isso como principal motivação quando escolhe para onde seguir aqui na Argos. Então, o núcleo de projetos, eu falo que ele tem muito no meu coração, porque, como já conversei com a Clara sobre isso, a gente está ali realizando sonhos de pessoas. Então, as pessoas procuram a gente, às vezes, por um visto, por uma dupla nacionalidade, por uma vontade de exportar, né, os seus próprios produtos, enfim. Então, é sério, porque a gente mexe realmente com o sonho deles, eles estão apostando ali na nossa capacidade. Então, a gente precisa ter um planejamento e uma gestão grande diante disso, né? Então, planejamento de tempo, tem uma parte de gestão de pessoas também, porque a gente sempre está trabalhando em grupo, e aí, automaticamente, a gente também trabalha muito a parte de liderança, porque a gente tem que coordenar essas equipes, né? Esses grupos, então sempre tem uma pessoa ali coordenando, uma pessoa liderando, fazendo com que a gente entregue esses serviços com uma boa qualidade, né? Então, porque, que nem eu falei para vocês, é algo sério, é algo que a gente está mexendo ali com planejamento de sonhos, com uma vontade que a pessoa sempre teve, às vezes a gente consegue achar uma viabilidade, então tem cliente que procura a gente achando que não vai dar, e aí a gente pesquisa e acha uma solução e fala, calma aí, tem como, não é um problema. E é muito bom porque a gente acaba tendo muito esse contato, né, pessoal com os clientes, assim, então a gente conversa com eles, eles mostram, assim, as expectativas deles, como é que eles querem que seja feito. É legal porque varia muito de cliente para cliente, tem cliente que é mais quietinho, tem cliente que fica perturbando a gente o tempo todo, mas essa parte de lidar diretamente com eles deixa o processo muito mais personalizado e humanizado também, que eu acho que é uma parte muito legal do nosso trabalho. E, além de tudo isso, é aplicar os nossos conhecimentos em relações internacionais. Porque dentro das nossas pesquisas, a gente pesquisa muito sobre os outros países, sobre as realidades econômicas desses outros países, sobre a questão burocrática, às vezes, para uma DN, porque muda, né, de país para país, o que vai precisar, o que não vai precisar. Então, isso é legal, porque a gente acaba trazendo um pouco da teoria da sala de aula para a prática. Sim, gente, isso que a Raquel falou é muito verdade. Às vezes a gente está pesquisando para algum cliente, para algum serviço, por exemplo, dupla nacionalidade, e aí tem questões assim, envolvendo Segunda Guerra Mundial, envolvendo aonde a pessoa estava durante a guerra, para ver se a dupla nacionalidade você vai poder tirar ou não, se... Entendeu? Depende de tanta coisa que a gente estuda na sala de aula e a gente pode aplicar. É muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos serviços. Nós temos 5 serviços, como eu falei, mas eles são divididos em 2 grupos. Tem os serviços que são de comércio exterior, são 3, e tem os serviços que são para pessoa física, que são 2. A gente vai começar pelos de comércio exterior, que são os que geralmente levam mais tempo, exigem muita pesquisa, mas eles são muito bons de fazer, é super gostoso, principalmente porque a gente ganha uma experiência muito boa para o mercado e várias empresas que trabalham com comércio exterior. Então é muito bom. O primeiro deles é o diagnóstico administrativo. Ele visa auxiliar o contratante no processo de vendas do produto escolhido e são fornecidas informações relevantes desde a análise internacional a questões burocráticas para que a exportação seja viável. Isso é quando um cliente chega para a gente, ele já tem o país definido que ele quer exportar, já tem o produto dele, e ele fala, gente, eu preciso exportar madeira para a Austrália, dei qualquer exemplo. Mas é muito burocrático, é um processo difícil, eu não tenho muita familiaridade com esses assuntos, com esses termos, e é nesse caso que eles contratam a gente, porque é um processo bem, bem difícil, e também a pessoa quer exportar para outro país, imagina com quantas coisas ela precisa se preocupar, inclusive no negócio dela. E, às vezes precisa fazer um rebranding da marca para poder exportar, então por isso a gente oferece esse serviço de diagnóstico administrativo, que é muito bom. Então, são as questões administrativas mesmo, comerciais, saber se tem acordos comerciais entre o Brasil e esse país que facilite ou que dificulte esse processo, identificação da nomenclatura comum do Mercosul. Essa sigla NCM vai ser muito usada por nós durante esse processo seletivo que vocês estão participando, que é muito importante em qualquer serviço de comércio exterior,
que é um código de 8 números, se eu não me engano, e é esse código que classifica os produtos para exportação. Então, por exemplo, cachaça, que a gente fez um projeto há um tempo. A cachaça, ela é uma bebida alcoólica, que dentro disso, tipo, bebida alcoólica está dentro de bebida, aí bebidas destiladas está dentro de bebida alcoólica, bebidas destiladas de cana-de-açúcar está dentro de bebidas destiladas alcoólicas, entendeu? Então, assim, existem várias classificações que vão se especificando cada vez mais. E é por isso que o NCM é muito importante e é a partir dele que a gente consegue fazer toda a pesquisa, a documentação necessária e como consegui-la, que às vezes precisa tirar muitos documentos que não tem, muitas autorizações, muitos alvarás, e aí a gente fornece a lista de todos eles que o exportador precisa e esclarecer os termos de comércio internacional definidos pela Incoterm. Incoterm são os termos internacionais de comércio e eles ditam exatamente os termos de troca e o que os exportadores precisam fazer e o que os importadores precisam fazer. Então, são informações muito importantes para qualquer um que deseja exportar ou então até mesmo importar. Se tem alguma pessoa de fora que quer trazer um produto novo para o Brasil, são muitas questões que a empresa precisa se atentar, Anvisa, várias legislações de fiscalização. Então, o diagnóstico administrativo foca nisso. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a análise comercial. Só para falar que está chovendo muito aqui, então eu espero que não esteja atrapalhando o áudio. E eu espero também não cair, porque o meu bairro é muito propício para quando começar a chover a internet cair. Mas vamos lá. Bom, a análise comercial também está dentro de um dos nossos serviços de Comex. Particularmente falando, é o que eu mais gosto. É sobre um estudo direcionado em estratégias que deixarão o produto mais competitivo no mercado exterior. Então, a gente analisa estratégias que vão além simplesmente de uma questão econômica. A gente analisa fatores sociais, a gente analisa fatores culturais, a gente analisa até fatores psicológicos para onde a gente está exportando. Então, o cliente vem atrás da gente já com um local definido, né? Já com um país definido. E ali a gente vê, porque, por exemplo, você vai exportar para o Brasil, né? Pensa que a gente é de um outro lugar e vai exportar para cá. Tem vários locais que a gente pode focar essa exportação, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um país com muitas diferenças regionais, enfim, culturais. E aí a gente faz essa análise, tanto cultural quanto psicológica, enfim, daquele país para onde a gente vai exportar, para ver qual lugar é vamos dizer, o melhor lugar para a gente mandar o produto do nosso cliente. Então, a gente faz uma análise cultural, uma tendência de consumidores, ou seja, aonde vai ter mais consumo, aonde a gente vai achar um maior número, né, de consumidores daquele produto. E aí a gente vê também, diante disso, os critérios de aceitação. Pode passar, amiga, por favor. Então, aqui a gente dividiu na nossa apresentação a análise cultural, tendência dos consumidores e a inteligência comercial que eu falei para vocês. Essa análise cultural, a gente usa tanto pesquisas qualitativas quanto pesquisas quantitativas, que ajuda a gente a fazer uma análise detalhada daquele país, daquele local, para onde a gente está exportando. Então, entender, né? Porque às vezes, sei lá, por exemplo, que nem a Clara falou, a gente vai exportar a cachaça. A gente tem que ver aonde que tem essa maior aceitação, esse maior público, né, para consumir a cachaça. E aí, diante disso, também entra a tendência dos consumidores. E aí, nessa tendência dos consumidores, a gente faz uma análise, um mapeamento dessas pessoas que têm maior tendência a consumir o produto que a gente está exportando. E aí, diante disso, a gente vê o perfil dessas pessoas, a gente faz uma análise até do mercado mesmo, o que o mercado costuma mais vender, o que costuma mais comprar, enfim. E aí, a gente também faz uma inteligência comercial, que é uma etapa na qual a gente foca na elaboração de estratégias comerciais para um empreendimento. Então, a gente, na realidade, tem até uma linha muito tênue aqui, de a gente até fazer uma questão ali de marketing. Então, às vezes, sobre a questão
estética do produto. Eu lembro que quando a gente fez esse projeto da cachaça, a gente trabalhou em cima disso também. Então, como é que esse produto poderia ser apresentado? O que vai fazer com que aquelas pessoas comprem mais? Porque essa questão de marketing, né, dessa inteligência comercial, ela funciona diferente no Brasil, ela funciona diferente em outros países. Pode passar. E aí, aqui, dentro do nosso projeto, né, a gente faz um checklist do que o cliente espera receber. Então, até quando ele vem procurar a gente faz, né, toda aquela reunião de diagnóstico, tudo mais, e aí a gente conversa com ele. Então, assim, a gente entende as expectativas dele, mas a gente também fala o que a gente pretende fornecer ali para ele. Então, primeiramente, é o aprofundamento da análise cultural e a tendência dos consumidores, que eu já falei aqui para vocês. Então, é esse estudo quantitativo e qualitativo do mercado para onde a gente está exportando. Uma análise bem detalhada do mercado interno, no intuito de agilizar e facilitar o processo de comercialização. Porque aqui vocês vão ver que, conforme a gente vai apresentando, os nossos projetos, a principal função é facilitar e agilizar os processos. Então, assim, a nossa consultoria é visada principalmente nisso, é agilização e facilitação. Então, pesquisa sobre certificados e selos necessários, porque isso varia muito de local para local. Então, essa questão mais burocrática a gente traz muito no nosso projeto também. A gente faz uma pesquisa acerca de acordos e alguns certificados do produto naquele país que podem fortalecer a comercialização. Então, sempre voltado para aquilo que vai poder potencializar, né, a venda do produto em questão naquele país. A gente faz uma busca, eu acho isso muito legal, a gente faz uma busca de feiras internacionais para aumentar o networking daquela empresa, porque quando ela se exporta, né, para além do nacional, é muito importante ela criar essa rede de networking com outras feiras, enfim, com outros exportadores que têm o mesmo intuito, mesmo núcleo ali que o nosso cliente. E uma prospecção de compradores. Então, a gente faz uma análise de possíveis compradores naquele país no qual a gente está exportando, referente ao produto do nosso cliente. Isso, gente. A análise comercial, ela, inclusive, é um serviço que pode ser complementar ao próximo que a gente vai falar. Inclusive, qualquer um deles pode ser complementar. Tem casos em que a gente oferece para o mesmo cliente tanto a análise comercial quanto o diagnóstico administrativo, porque a gente fornece todas essas informações sobre os aspectos culturais, os aspectos de mercado, econômicos de um país, aí a pessoa entende isso, mas ainda tem a parte burocrática, aí junta com o diagnóstico administrativo. Então, todos esses serviços de Comex, eles são complementares. O mais comum é a gente fazer só um deles, mas eles podem ser complementares sim, e a experiência em um ajuda muito em outro que você vai fazer. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso serviço de estudo de mercado, que também é outro serviço que a gente oferece dentro da área de Comex, né, comércio exterior. E assim, provavelmente não, o estudo de mercado é o serviço mais completo e complexo que a gente oferece, né? E assim como a análise comercial, tem o objetivo de auxiliar a inserção internacional do cliente. Que esse processo de inserção internacional seja feito com êxito e também minimizar os riscos nesse processo, né? Só que a principal diferença entre o estudo de mercado e a análise comercial é que quando o cliente vem pedir um estudo de mercado, ele não sabe para qual país ele quer exportar, certo? A análise comercial já é direcionada, a análise já é direcionada para um país específico, ele já escolheu. No estudo de mercado, a gente vai querer analisar o mercado internacional como um todo, considerando o setor que ele atua, claro, tem que ser uma análise personalizada, isso é importante. Todos os nossos serviços são personalizados, ok? Para a gente conseguir apontar para ele qual é a melhor região do mundo para ele conseguir exportar o produto, certo? E como a gente faz isso? A gente analisa o cenário nacional e internacional por meio de dados econômicos, sociais, políticos, culturais e comerciais. Ou seja, é uma análise multifacetada. A gente vai considerar aspectos políticos, culturais, sociais, enfim. E a gente vai analisar também... Pode passar já, Clara, por favor. E aqui tem as 3 etapas, né? A gente não analisa só o cenário internacional, também o nacional. Como assim? A gente vai analisar
no caso, para o setor dele, né? Como é que se porta a empresa dele? O porte da empresa, a cultura da empresa, para aquele produto em específico que ele produz, na cadeia produtiva, existe algo que poderia afetar o processo de venda internacional? Né? Quais são, o quanto o Brasil exporta aquele produto? Qual o tamanho do mercado interno? Quais obstáculos ele pode vir a ter ao exportar esse produto? Certo? A gente muitas vezes considera também a situação econômica do país, do Brasil, e como isso pode afetar a exportação. Então, tem essa análise do mercado nacional, também tem a análise do mercado internacional, como eu disse, a gente olha para o setor dele, para o produto que ele está oferecendo, e quais são os principais exportadores e importadores desse produto. Por quê? Quando você identifica os principais exportadores, você basicamente identifica quem são os principais concorrentes. E a gente faz uma análise da concorrência também. E na hora de identificar os principais importadores, você está lidando com as principais oportunidades, os países que mais absorvem aquele produto, certo? E aí a gente analisa muito a relação comercial que o Brasil tem naquele setor com países diferentes. Então a gente vai considerar eventuais acordos comerciais que o Brasil possa ter, qualquer tipo de estímulo econômico para o fluxo de um determinado produto. Então, quem mais importa do Brasil durante todo o ano? Qual é a evolução histórica desse mercado, desse produto no mercado internacional? Tem crescido nos últimos 3 anos? Esse é um recorte que a gente costuma utilizar. Quais países podem vir a importar mais do Brasil no futuro? Então, a gente não faz apenas uma análise da situação atual, mas também de perspectivas futuras, certo? Então, valendo de toda essa análise, a gente seleciona alguns países, certo? Países-alvo, possíveis países de destino para aquele produto, e a gente também faz uma análise não tão aprofundada quanto a análise comercial desses países de destino. Então, por exemplo, o histórico público-alvo do mercado do produto, já tem empresas brasileiras naquele país? Se sim, como elas atuam, certo? Quais são os preços praticados por elas? Não só empresas brasileiras, mas também qualquer outro tipo de concorrente, certo? Possíveis interferências, crises internas, clima. Então, muitas vezes a gente utiliza 2 ferramentas de análise para conseguir identificar esses fatores. A análise Pestel e a análise SWOT, certo? A análise Pestel, basicamente, a gente vai considerar fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, legais e ambientais, na hora de identificar se aquele produto é bem sucedido naquele mercado. Então, por exemplo, se você quer exportar mini saia, certo? Talvez não seja uma boa ideia em alguns países do Oriente Médio. Então, isso é um exemplo de como a cultura pode afetar o sucesso do seu negócio em um outro país, certo? Se você quer exportar bebida alcoólica, é importante a gente fazer uma análise legal. Como é que é enquadrado o uso de bebida alcoólica na legislação daquele país, certo? Então, tudo isso é relevante. E a análise SWOT, ela pega todo esse emaranhado de fatores políticos, econômicos, sociais, enfim, e tenta identificar quais são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Tudo para facilitar a inserção internacional do cliente, certo? E assim, é interessante nesses serviços, estudo de mercado, análise comercial, na verdade, praticamente todo serviço que a Argos oferece, a gente desenvolve muitas habilidades, né? Então, a gente vai desenvolver o pensamento analítico, porque a gente precisa saber interpretar vários dados, como os dados se relacionam entre si, certo? Como apresentar eles da maneira correta. Trabalho em equipe, nenhum projeto é feito sozinho. A gente tem que sempre se comunicar um com o outro. Gestão de tempo, porque muitas vezes a pesquisa ela pode ser um pouco massiva, principalmente Comex, pode ter muita coisa, então você tem que saber gerenciar seu tempo. Você tem que saber se comunicar com sua equipe, porque às vezes você não pode pesquisar uma coisa, mas o outro pode. Então é importante sempre ter essa comunicação. Organização, obviamente, principalmente se você for lidar, todo mundo desenvolve organização em projetos, mas se você for coordenar um projeto, você vai desenvolver muito isso porque você vai planejar o projeto e atribuir as tarefas, certo? Então, como coordenador, especialmente, eu acho que você desenvolve habilidades de gestão de tarefas, liderança, certo? Organização, enfim, muitas outras habilidades que eu acho que são bastante valorizadas no mercado de trabalho. Pode passar.
Eu só queria fazer um comentário. Muito bom, Ozit. Mas, gente, essa análise SWOT e análise Pastel, ela é muito usada nesses serviços de Comex, mas ela pode ser usada para qualquer coisa. Talvez a Pastel seja um pouco mais, assim, propícia para os de Comex do que para outras áreas, mas pode também. Mas, gente, a análise SWOT, que são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, pode ser usada para qualquer coisa, inclusive para outras áreas dentro da Argos, dá para usar. E, assim, para a gente é fundamental. Agora eu vou falar um pouco sobre o visto que sai dessa área dos serviços de Comex e entra na área de serviços para pessoa física, que eu comentei que a gente tem essa divisão, mas sempre serviços que visem a internacionalização dos nossos clientes e inserir nossos clientes no mundo. O visto é indispensável para qualquer um que deseja entrar e permanecer em algum país de forma legal. Existem muitos países que não precisa de visto para pouco tempo, mas se você quiser ficar um pouco mais de tempo para exercer qualquer atividade, você precisa. E existem países que você não pode ficar nem um segundo sem o visto. Então, a gente oferece o visto para qualquer país do mundo e qualquer tipo de visto. É claro que desde que seja viável e que a gente perceba que a pessoa tem a chance de conseguir aquele visto, mas a gente pode fazer para qualquer país e qualquer caso. Assim, turismo, como eu botei trabalho, vários tipos de visto. E ele é autorização para que é autorização do país estrangeiro que legaliza a sua entrada e a sua permanência, enquanto você não é um cidadão daquele país. Se você quiser ser um cidadão daquele país, aí é o nosso outro serviço, que é a dupla nacionalidade. Mas se você não é um cidadão, é o visto. E a Argos busca facilitar e simplificar esse processo da tiragem do visto através de um serviço de consultoria personalizado a cada caso. Isso que o Mozart falou, de que todos os nossos serviços são personalizados, é muito importante e é uma das principais características da Argos. A gente não oferece soluções prontas, a gente não tem uma receita de bolo, a gente pesquisa muito de acordo com o caso do cliente. E cada caso é muito diferente. Por exemplo, visto de trabalho. A gente teve um recentemente que a gente era visto de trabalho para o Reino Unido. Na verdade, era um trabalho voluntário, mas enfim, a pessoa talvez fosse contratada em Londres, onde ela foi ser voluntária. E a gente precisou ver muitas questões sobre a legislação trabalhista do Reino Unido, que é totalmente diferente da legislação do Brasil, e para a área específica da nossa cliente, que era veterinária. Então, assim, talvez vocês estejam pensando, poxa, mas eu fui para Disney e foi super fácil tirar meu visto. Mas, assim, existem vistos que são muito complexos, muito mesmo, e existem pessoas que não, mesmo sendo um visto mais simples, que tem alguns que são mais simples, a pessoa não tá com tempo para investir naquilo. Às vezes a pessoa trabalha pra caramba, estuda pra caramba. Aí quando ela quer viajar de turismo para relaxar, ela não quer ficar pensando em burocracia, entendeu? E o nosso serviço é muito completo, é muito personalizado e ele atende muitas necessidades, que é o que a Raca falou, dos sonhos das pessoas. A gente tem visto de turismo, que é super comum, a gente tem visto de trabalho, e o de trabalho, ele tem muitos vistos diferentes para cada tipo de trabalho, e inclusive, isso varia de acordo com o país, né? Mas existem vários diferentes. Visto de aposentadoria, esse é muito comum para Portugal. Muita gente que é assim, uma aposentadoria mais tranquila, quer ir para Portugal, sabe? Eles procuram a gente. Visto de estudo, tanto para cursos, para intercâmbio, quanto cursos mais longos, como uma faculdade no exterior, um mestrado, um doutorado, curso de especialização. Vistos de trabalho voluntário, como eu falei do nosso cliente, né? No caso dela não era esse, mas assim, existem trabalhos voluntários que tanto são ligados a instituições religiosas de caridade, quanto ligados a empresas ou outras instituições, ONGs, e existem vários tipos de trabalho voluntário que é até um tipo de intercâmbio que tem ganhado muita força ultimamente, até por ser mais barato. Então muita gente procura. E agrupamento familiar, que é quando alguém da sua família
vai trabalhar, conseguir o visto de trabalho, conseguir o visto de estudo, seja cônjuge, pai, mãe, né, que quer levar os filhos, ou então, às vezes, a pessoa quer levar os pais, que já são mais idosos e são dependentes. E aí essas outras pessoas da família tiram o visto de agrupamento familiar, que permite que você vá para outro país legalmente, acompanhar outra pessoa e pode trabalhar, pode estudar. A gente tem outros casos também que não coloquei aí. Eu fiz um visto, foi o primeiro projeto que eu fiz, que ele queria ir para Portugal para ficar com a família dele, mas ele não se encaixava como dependente da tia dele que estava lá. Então ele não podia ter o visto de agrupamento familiar. E ele queria ir para Portugal, ficar lá e trabalhar lá, mas ele também ainda não tinha uma oferta de trabalho por lá. Qual visto que ele recorreu? Foi o visto de procura de trabalho. Então, assim, existem muitos tipos de visto. Esse visto permitiu que ele ficasse 6 meses em Portugal procurando um trabalho. E se ele fosse contratado, ele poderia tirar um visto de trabalho e ficar lá por mais tempo, quanto tempo esse outro visto permitisse. Então, assim, existem muitas modalidades e servem para muitas situações. E tem caso, né, como eu falei, de alguém da família vai e pega um visto de trabalho com a gente, a nossa consultoria, e a outra pessoa vai acompanhar, então, e às vezes é um visto de estudo, às vezes é um visto de agrupamento familiar. Então, ele é muito. Tem muitas possibilidades, e eu acho que esse é o meu serviço favorito, porque lida muito com as possibilidades da pessoa, muita burocracia, mas qualquer um que procura esse serviço está em busca de uma oportunidade em algum lugar no mundo, e isso é muito legal. Bom, gente, falando um pouco sobre o nosso outro serviço, que é o de dupla nacionalidade, certo? A gente faz dupla nacionalidade alemã, italiana e portuguesa, tá? No caso, a dupla nacionalidade é interessante porque muita gente no Brasil tem direito à dupla nacionalidade, né? Principalmente italiana. Muita gente tem direito à dupla nacionalidade italiana e pode ser muito complexo todo o processo. Pode ser muito burocrático, são muitos documentos que você precisa prover, né? Esses documentos muitas vezes são muito, muito difíceis de serem encontrados. Então, por exemplo, vamos supor que você tem direito à cidadania italiana, só que seu bisavô é italiano, certo? Então você precisa providenciar a certidão de nascimento dele, a certidão de óbito dele, e é um documento muito antigo. Então, o processo de procura pode ser muito complicado. Então, a gente auxilia no processo de procura, a gente fornece todos os documentos necessários, certo? Justamente para a pessoa conseguir tirar a cidadania. É claro, a gente nunca pode garantir que ela vai conseguir tirar a cidadania, a gente não tem isso, certo? Isso é importante frisar. Porque a gente pode orientar a pessoa a conseguir um determinado documento, mas não necessariamente ela vai conseguir, justamente pelo documento ser muito antigo, às vezes ele não está disponível por conta disso, ele pode estar adulterado de alguma forma, enfim. Então a gente não garante, mas a gente facilita esse processo todo, certo? Que pode ser muito burocrático. E assim, aquilo que a Clara falou, né? A gente lida diretamente com o sonho das pessoas. Às vezes a pessoa quer muito uma cidadania, tirar a dupla cidadania, e com isso ela vai ter acesso a muitos direitos, a muitos benefícios. Se você é um cidadão italiano, por exemplo, você vai conseguir entrar na Itália para estudar, para morar, não só na Itália, né, como nos países da União Europeia. Você vai conseguir exercer diversos direitos, certo? E ter muitas oportunidades e dar muitas oportunidades, inclusive, para os seus filhos. Então, assim, pode abrir um mundo para a pessoa, certo? Então, assim, como é que a gente faz para iniciar um processo de dupla nacionalidade? Como é que é o processo, né? Primeiramente tem a pesquisa de viabilidade. Na verdade, a gente faz isso com todos os projetos, todos os serviços. Então, e aí entra um pouco, né, da nossa relação com negociação, que a gente vai falar posteriormente. Então, a gente está ali sempre perto do cliente para saber das informações dele, para saber se ele é realmente viável, se ele tem direito à cidadania, à dupla cidadania. Por quê? Se a gente fecha um contrato, mas na verdade ele não é viável, isso pode ter consequências muito grandes para a gente, inclusive consequências jurídicas, judiciais,
certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa pesquisa de viabilidade, um dos momentos mais críticos do nosso trabalho, eu diria. Enfim, então a gente tem que entender o caso do cliente a fundo, cada caso é um caso, como a Clara falou, para dupla nacionalidade não é diferente. Aí a gente vai fazer uma pesquisa aprofundada, quais são muitas vezes tem muitas taxas que você precisa pagar. Então, quais são essas taxas? Onde você precisa enviar os documentos? Tem muitas vias para você tirar a dupla cidadania. Então, por exemplo, dupla cidadania italiana, você pode tirar via consular, você pode tirar via judicial, você pode ir na Itália, certo? Então, a gente tenta entender o que o cliente espera, as expectativas dele, para saber qual é o caminho mais adequado, certo? E a gente personaliza o projeto de acordo com o caminho escolhido pelo cliente. Enfim, basicamente é isso. Então, essa é a chave. Sempre estar em comunicação com o cliente, entender a particularidade dele e compreender como aquela informação específica pode ser adaptada para o caso do cliente, certo? Então, assim, a gente em projetos, a gente basicamente está tentando resolver um problema, uma dor do cliente, certo? Então, a gente está a todo momento tentando entender qual é o caso do cliente, as informações relativas à dupla nacionalidade visto e fazer essa ponte, certo? Por isso que a gente exercita muito habilidades como pensamento analítico, resolução de problemas, porque a todo momento a gente está tentando resolver um problema. Na verdade, fundamentalmente, é isso que projetos faz. Resolver um problema, uma dor do cliente, certo? Pode passar, Clara. Gente, a gente apresentou todos os serviços e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o núcleo, sobre o que a gente faz, sobre as nossa relação com negociação e sobre como se dá um projeto, como os projetos funcionam. Tipo, tá, vocês fazem consultoria de visto. O que isso quer dizer? Vocês entenderam o nosso projeto, mas na prática. E uma coisa, assim, antes de eu entrar no processo seletivo da Argos, no ano passado, eu ficava um pouco em dúvida, tipo, tá, mas as pessoas de projetos coordenam ou fazem? As outras pessoas da empresa também participam? Como é que isso funciona? A verdade é que sempre é alguém de projetos que vai coordenar esse projeto. O que é coordenar? A pessoa vai organizar, a pessoa vai dividir as tarefas, é a pessoa que mais vai entrar em contato com o cliente, a pessoa vai revisar. Então, é sempre alguém de projetos que tem essa função de coordenador, que é uma função importantíssima. Mas, além do coordenador, não dá para fazer um projeto sozinho. A gente tem os consultores que também vão trabalhar nesse projeto. Eles podem ser de projetos, pode ter um projeto que tanto o coordenador quanto todos os consultores são de projetos, ou podem ser de qualquer outro núcleo da Argos. Às vezes tem algumas pessoas de projetos e outros de outros núcleos. Pode ser da presidência, pode ser um diretor de outro núcleo, um coordenador de outro núcleo. Qualquer pessoa pode participar e é muito bom, inclusive, que pessoas de todos os núcleos participem, todo mundo da Argos deveria ter essa oportunidade uma vez, porque é muito bom e ensina muito, mas é sempre alguém que coordena. Aí, quantas pessoas participam? Isso varia de acordo com a dificuldade do projeto. Projetos mais simples, assim, dá para fazer com um coordenador e 2 consultores, então 3 pessoas. Projetos mais complexos, até 6 pessoas, a gente tem essa média, entre 3 e 6, de acordo com a dificuldade do projeto, que a gente vê antes, de acordo com essas pesquisas de viabilidade, com as conversas prévias. Então, assim, já dá para ter uma noção, tipo, meu Deus, esse projeto vai ser bem difícil, ou, esse aqui é mais simples. Então, a partir disso, a gente define os participantes. A gente tem um prazo, a partir do momento que a gente começa o projeto, de 25 dias úteis, se são os projetos de pessoa física, visto e dupla nacionalidade. Mas, assim, existem os casos em que a dupla nacionalidade é pai, filho, neto, aí pode demorar um pouquinho mais, mas 25 dias úteis. E quando é Comex, que são mais longos, deu para ver pelas nossas explicações que são mais longos, que exigem mais dados, exigem mais análises, eles duram 2 meses.
Aí a gente entrega todas as informações sobre onde a pessoa deve ir, onde a pessoa deve tirar o documento, como a empresa deve fazer os procedimentos, tudo isso a gente entrega em um formato de documento, que pode ser um documento bem extenso, mas assim, com todas as informações, o mais explicado possível, é isso que a gente entrega, e é importante, inclusive, ter uma linguagem não muito difícil nesse documento, porque não adianta usar termo muito técnico, porque as pessoas procuram a gente para facilitar a vida delas, não para dificultar. Então a gente entrega nesse formato, e depois disso a gente recolhe, a gente entrega para a pessoa, tem uma reunião, e a gente recolhe a pesquisa de satisfação da pessoa, o que ela achou, a gente pede para avaliar a gente no Google, e assim, a partir dessa avaliação, é um feedback muito importante para a gente, para saber se a gente está no caminho certo ou se precisa rever alguma coisa no nosso método, sabe? Se a pessoa achou o documento confuso, a gente tem que rever e pensar. Talvez a gente precise usar outra linguagem, talvez a gente precise explicar melhor. É muito importante e, assim, nossos clientes costumam dar avaliações muito positivas para a gente, deixa a gente muito feliz. E uma coisa muito importante é que a gente é uma empresa de consultoria e não de assessoria. Isso faz muita diferença. Às vezes procuram a gente para assessoria e a gente tem que explicar que não é a mesma coisa. A gente não vai no cartório pegar um documento para a pessoa. A gente não vai ao consulado entregar o que a pessoa precisa para dar entrada naquele processo. A gente não faz isso. A gente não entra em contato com as empresas de exportação, de carga. A gente não faz isso. A gente faz a gente mastiga muito para a pessoa como é todo o processo. A gente dá os contatos. Se você precisa traduzir um documento, tem contato desses tradutores. Esses são os cartórios mais próximos da sua casa. Esses são os preços. A gente dá as informações mais claras possíveis. Mas é diferente de assessoria que pega e faz tudo para você. Então, essa informação é muito importante. E não confundam, por favor. Aí, beleza, fechamos o projeto. Durante ele, o que acontece? A gente já tem, assim, dados sobre o cliente, que a gente já pesquisou a viabilidade, mas a gente tem a reunião de alinhamento para a gente fazer muitas perguntas, tipo, de onde você é? Qual é o seu caso? Você tem esse documento? Você já exportou para algum outro país? Então, nessa reunião, a gente pega todos os dados e também tira as dúvidas eventuais dos clientes. E aí a gente recolhe os documentos que a pessoa tem e, a partir disso, o coordenador vai dividir as tarefas diante do número de participantes que tem no núcleo. E vão começar as pesquisas, às vezes, assim, um projeto de 5 semanas, às vezes a gente faz pesquisa durante 3, 4 semanas e deixa a última só para revisão. E aí a gente já, tipo, você pesquisa os documentos, você pesquisa as taxas. De acordo com a necessidade, a gente vai fazendo as pesquisas e sempre personalizando de acordo com o caso do cliente. Muito importante. A gente monta o projeto nesse documento que eu falei, que tem muitas páginas, muitas seções e muitos subtópicos que são o mais mastigadinho possível. A gente revisa tudo, tanto revisão ortográfica quanto revisão do conteúdo, e entrega para o cliente. Existem casos em que a gente oferece uma entrega parcial. O que é isso? Na metade do projeto, a gente entrega as coisas assim, os documentos que a pessoa precisa ir agilizando. Geralmente, caso de visto, a pessoa está precisando, porque visto demora, a pessoa já está com a viagem marcada, aí ela já vai vendo os documentos, depois a gente entrega o projeto final. Dupla nacionalidade, isso não é tão comum, porque é um processo que demora anos, então, geralmente, as pessoas não têm pressa. Mas, se for necessário, se a pessoa quiser, a gente sempre oferece essa entrega parcial, que é no meio do projeto, e depois a entrega final. Aí, um pouco das competências importantes no núcleo de projetos, tanto para quem quer entrar em projetos, quanto que você desenvolve estando em projetos. Acho que a gente já falou a maioria delas, mas comunicação, você vai entrar em contato constante com o cliente
e com a sua equipe que está trabalhando com você para falar sobre qualquer dúvida, qualquer questão, dificuldade, solução. Então, exercita muito a comunicação. Trabalho em equipe, nenhum projeto a gente faz sozinho, é tudo com um grupo que está ali para te ajudar. Os projetos são complicados? São complicados. É muita informação? É muita informação, mas é muito mais fácil porque a gente faz junto e está disposto a ajudar o outro. Então, assim, não é nada impossível. Se fosse impossível, a gente não ia fazer. Então, se a gente faz, é porque é possível, dá para fazer, e quando a gente faz, a gente fica muito feliz. Quando entrega um projeto, é uma felicidade muito grande de ter feito parte daquilo e ter feito acontecer. Liderança, principalmente se você for coordenar uma equipe, que é o que o núcleo de projetos faz, e também para você conseguir, assim, conseguir saber o que o seu núcleo, o que o seu grupo que está trabalhando com você precisa. Às vezes um método que você usa para uma pessoa é totalmente diferente da outra. Às vezes a pessoa trabalha melhor sob pressão, ou então precisa de mais atenção sua. Tudo isso, ter uma boa liderança ajuda demais. E atenção a detalhes. A gente não pode entregar nenhum projeto com nada errado, né? Isso pode trazer consequências para o cliente e para a gente. Então, muito bom naquela questão da revisão, ver se está tudo direitinho, se todas as informações estão certas, e para entregar o melhor possível com qualidade, que é o que a gente preza sempre. Bom, gente, falando um pouquinho da relação entre projetos e negociação, né? Eu diria que os dois núcleos são basicamente irmãos, certo? Negociação é responsável, né, por atrair os clientes, realizar todo o processo de venda, e a partir do momento em que o projeto chega para a gente, que o contrato é fechado, a gente inicia o projeto. Porém, nesse processo de fechar com o cliente, de vender e iniciar o projeto, tem que ter uma comunicação constante. Então, por exemplo, na hora de atestar a viabilidade de um cliente, alguém de projetos tem que sempre estar lá. Então, alguém de negociação recebe um cliente que quer tirar a cidadania italiana. Aí ele vai fornecer algumas informações básicas para o nosso negociador, certo? Esse negociador vai no grupo que a gente tem em conjunto de negociação e projetos, vai realizar perguntas. Pô, é viável ou não? Aí alguém de projetos é responsável por pesquisar e auxiliar esse negociador para testar essa viabilidade, certo? Antes de fechar, falando brevemente, porque eu não quero tomar a parte de negociação, antes de fechar um contrato, a gente geralmente tem algumas reuniões, reunião de diagnóstico e reunião de proposta. E alguém de projetos, a rigor, tem que sempre estar lá para acompanhar aquele cliente, para testar a viabilidade, e quando iniciar o projeto, ele já vai ter alguns dados em mãos, não vai começar do zero, certo? Da mesma forma, é importante que a negociação esteja antenado do que ocorre dentro dos projetos. Por quê? Negociação vai vender os nossos serviços. Não tem como eles venderem se eles não sabem exatamente o que a gente oferece. Então, negociação precisa estar nas fases do projeto, inclusive a gente está tentando aprofundar essa relação, fazendo com que a negociação esteja, se não em todos, ou em grande parte dos projetos, justamente para eles terem esse conhecimento do núcleo e saberem oferecer melhor e vender melhor os nossos serviços, certo? Então, assim, projetos de negociação são irmãos siameses, não tem como separar. Comunicação constante, inclusive, grande parte do nosso trabalho de projetos estar testando a viabilidade, e para isso a gente tem que estar sempre se comunicando em negociação. É isso. Bom, gente, agora para finalizar a apresentação, né? Prometo que a gente não vai continuar tomando muito tempo de vocês. Enfim, para concluir, porque, na minha opinião, vocês deveriam entrar em projetos. Não só na minha opinião, na opinião de todo mundo que já passou pelo núcleo, eu tenho certeza que concorda com tudo isso. Eu sei que quando a gente apresenta assim o trabalho, tal, os serviços que a gente faz, às vezes assusta um pouco. Tipo assim, caraca, é muita informação, é muita pesquisa, tipo, não tem muita margem de erro, assim, quando você vai fazer a entrega, porque são coisas sérias, né? São coisas ali de uma responsabilidade muito grande.
E quando eu entrei no núcleo de projetos, eu fiquei assustada também. Eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? Como é que, né? Mas eu juro para vocês que é muito gostoso. A gente vai pesquisando e que nem o Mozart e a Clara falaram, a gente está sempre em grupo ali, então é sempre em equipe, é sempre um ajudando o outro. Ninguém trabalha sozinho. E isso é muito legal, porque aí acaba aumentando muito a conexão dentro do núcleo também, entre os membros, que na realidade é uma das coisas mais gostosas que a empresa Júnior proporciona, né? Que é essa conexão que você cria aqui dentro. Bom, uma das partes que eu mais gosto de projetos é essa comunicação com os clientes que a gente tem. Que nem eu falei para vocês no começo, eu acho que é isso que humaniza o que a gente faz, é isso que permite que os nossos projetos sejam personalizados de acordo com os clientes. Então, a gente conversa com eles, é cada um de uma personalidade diferente, é cada um com um objetivo diferente. Então, por exemplo, quando alguém vai tirar uma DN, já vi casos de, estou tirando uma DN por causa disso, disso, disso. E o outro está tirando DN por motivos totalmente diferentes, assim, sabe? E é legal ter esse contato, ter essa comunicação direta com eles. Por isso que é muito importante também desenvolver essa parte da comunicação. Outra coisa que é legal são as pesquisas que a gente faz, que acaba sendo sobre os tratados comerciais, a relação, muitas vezes, do Brasil com esses outros países com os quais a gente está trabalhando. Então, essa reciprocidade entre países, né, essa relação entre os países, essas tendências de mercado que, como a gente apresentou para vocês, é muito presente nos nossos serviços de Comex, né? Então, a gente estuda muito isso, acaba sendo algo muito contemporâneo, assim, algo que você está sempre ligado ali, as notícias interferem muito nisso, então você acaba se atualizando bastante. E, ao mesmo tempo que a gente... Gente, travou só para mim? Travou. Eu pensei que tinha sido minha internet. Eu também fiquei achando que era minha internet. Acho que travou. Gente, todo mundo, ninguém falou nada. Pelo menos que estiver no Rio de Janeiro, tá caindo uma tempestade, então deve ser isso. Aqui em São Paulo Ela também. caiu, gente? Verdade. Aí, gente, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos assim. Eu avisei vocês, né? Aqui, toda vez que chove um pouquinho mais forte, gente, eu fico sem internet, sem energia. Mas, enfim, vamos lá que tá acabando. E aí, ao mesmo tempo que a gente mexe muito com essa questão de atualidades, né, dessa questão do mercado, do comércio, enfim, a gente também acaba trabalhando muito com a questão da história, né, não só da história pessoal de cada um, mas também da história, assim, em questão de contexto global mesmo, que às vezes a gente acaba tendo que fazer uma análise maior, às vezes para uma DN, enfim. Outra coisa que eu acho muito legal é a oportunidade que a gente tem de desenvolver a liderança. Então, dentro do núcleo, você não precisa ser coordenador, você não precisa ser diretor para você estar ali em constante liderança, porque a gente faz muito esse rodízio de coordenação de equipes, né? Então, cada projeto ali a gente sempre procura quem coordenou o último, quem não coordenou, quem faz tempo que não coordena um, ou, por exemplo, às vezes, coordenou só DN, vamos colocar para coordenar um projeto de Comex ou um projeto de visto. Então, a gente faz muito essa rotatividade, assim, e acaba desenvolvendo muito essa questão de liderança e, consequentemente, gestão de tempo, gestão de pessoas. É uma parada muito legal. Outra coisa, vou ter que puxar a sardinha para o lado de projetos, porque é o núcleo que mais lida com os assuntos diretos, assim, do nosso curso. Então, a gente traz muito para a prática a questão teórica que a gente vê no curso, principalmente em questão de comércio internacional, enfim. Porque a gente está ali diretamente com as pesquisas, está ali na prática. Então, é muito legal porque a gente sabe que o nosso curso é muito teórico, e aí é uma oportunidade que a gente tem de trazer um pouco para a prática o que a gente vê em sala de aula. Os nossos serviços se preparam muito para o mercado. Já vi várias vagas, vários estágios que são referentes a essa questão de visto, a essa questão, querendo ou não, de Comex, né? A gente vê muitas vagas relacionadas a isso. Então, quando você chega numa entrevista de estágio, numa entrevista de emprego, e fala que você já teve um contato grande, né, com essas áreas, que você já pesquisou bastante, que você já tem um conhecimento maior, isso acaba te ajudando muito, então é uma questão que você acaba tendo um repertório maior
sobre esses tópicos. E, por último, vou dar um spoiler aqui, mas eu não vou deixar muito claro, porque é para vocês ficarem com esse gostinho de curiosidade. Em 2024, a gente já está planejando novos serviços. Então, novidades vindo aí para o núcleo de projetos, questões assim que vão mudar muitas coisas aqui dentro, muitas coisas dentro da empresa, vai abrir muitos horizontes da empresa e, consequentemente, os nossos horizontes pessoais também, né? Porque aí a gente precisa de capacitação, precisa aprender como é que esses novos serviços vão funcionar. Então, assim, novas oportunidades de crescimento. E é isso, gente. Não tem como, é o melhor núcleo da Argos. Eu recomendo muito que vocês venham para cá, porque a gente acaba aprendendo muito, a gente acaba criando conexões muito legais, muito importantes. E é isso, a gente espera por vocês. É isso, gente. Muito obrigada. A gente se estendeu um pouquinho, mas é porque a gente queria deixar o mais explicadinho possível cada serviço, cada parte do que a gente faz, por que a gente faz. E se vocês tiverem dúvidas agora, peraí que eu vou parar a apresentação, mas vocês podem fazer tanto no chat quanto. Peraí, como é que parece? Quanto falarem. Eu não consigo. Peraí. Caio, Gabriel, pode falar. Boa noite. Eu tenho uma pergunta com relação à organização. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas existe uma organização oficial dentro do núcleo? Por exemplo, existe consultores que são especializados na parte de comércio exterior, existem alguns que são especializados para serviços de CPF, ou é algo que vai mais pela afinidade? Tipo, o projeto chega, e aí acho que a Raquel falou que gosta de análise comercial, a Clara falou que gosta mais de visto, e aí ela fica responsável por coordenar esse projeto. Queria entender como é que funciona. Então, a gente preza muito por dar as experiências para todo mundo. Então, o ideal é que todo mundo participe de todos os tipos de projeto. Ninguém vai pegar um projeto para coordenar sem ter sido consultor antes. Então, talvez, se uma pessoa foi consultor de um projeto de visto e chega um projeto de visto novo, é uma pessoa que tem experiência para coordenar esse projeto. Mas depois, se surge um de dupla nacionalidade, de análise comercial, nada impede que ela participe também. Às vezes a gente sinaliza, tipo, se chegar um disso, eu quero muito participar. Mas vai da necessidade do núcleo, às vezes está todo mundo ocupado e aí precisa ser você. E também, assim, das suas experiências, mas a gente preza para essa diversidade, assim, de todo mundo ter experiência no máximo possível de projetos. Deixa eu ver. Deu para entender? Deu sim, muito obrigado. Nada. Gente, eu não sei direito a ordem das pessoas. Eu acho que é o Hugo. Hugo, você levantou a mão? É você. Sim. Gente, obrigado pela apresentação. Eu gostei bastante. A minha intenção era entrar para projetos. Eu acho que se eu conseguir realmente entrar na arte, espero que sim, eu vou acabar parando com vocês. Então, fico feliz de eu ter gostado da área, de ser uma coisa que eu realmente fiquei interessado. Eu queria fazer uma pergunta mais de curiosidade, assim, tipo, qual vocês acham que foi o caso mais difícil para vocês lidarem, o projeto mais difícil? Se teve algum caso inusitado, sei lá, chegou um cara e disse, poxa, eu quero ter um visto para o Iêmen, quero ter um visto para o Uzbequistão, sabe? Alguma coisa bem doida, assim, que vocês ficaram, caramba, como é que eu acho isso? Ou, de repente, o site está em árabe, vocês não conseguem, enfim, traduzir ele de alguma forma. Qual é que foi o caso mais difícil para vocês e que vocês conseguiram superar ou não? Não sei. Mas qual é que foi o mais difícil? Vocês querem falar, Mozart, Raquel? Eu tenho só uma história engraçada, que não foi nem tão difícil, foi um projeto do Mozart. Mas era assim, o consulado britânico, ele falava, para você mandar um e-mail com dúvidas, você tem que pagar, sei lá, 5 libras. Aí a gente pagou a libra e mandou a dúvida. Aí eles falaram, não podemos responder. Mas... Droga, hein, caramba. Pois é. Mas vocês querem falar, gente? Infelizmente, eu confirmo que isso aconteceu. Infelizmente. E assim, esse projeto, né, foi uma cliente que queria tirar um visto de trabalho para o Reino Unido, né, aparentemente tudo normal, tudo tranquilo, né, nada de muito inusitado, só que aí surgiram muitas questões ao longo do projeto, e assim, projetos é muito sobre isso, tá? Do nada surge alguma coisa que muda a dinâmica do projeto, então assim, acho que a capacidade de se adaptar é muito importante. Assim, aí nesse projeto,
ele acabou se dividindo em dois, por questões que a gente foi descobrindo ao longo dele. Eu não posso especificar, claro, os dados da cliente, nem nada do tipo, mas, assim, a gente teve que pesquisar, como a própria Clara falou, foi nesse projeto que a gente teve que pesquisar sobre legislação trabalhista do Reino Unido. Então, assim, um monte de informações que a gente não esperava no início, né? Então, foi muito inusitado nesse sentido. Eu acho que agora é o Matheus. Pode falar. Boa noite, gente. Uma pergunta bem simples, só para ter uma noção. Essas pesquisas que vocês fazem de análise de mercado, legislação, etc., vocês têm plataformas já concretas que vocês usam para achar esses dados? Isso depende muito da situação. Como vocês trabalham com isso para pegar as informações? Amiga, acho que eu posso responder essa. Então, Matheus, ótima a sua pergunta, porque realmente é uma das questões, assim, não só a questão dos serviços de Comex, mas também de DN e visto, todos os serviços que a gente faz. A gente bate muito em cima dessa tecla que é sobre os sites que a gente acha as informações. Porque, na realidade, são assuntos que muitas vezes muitos sites fornecem informações, sim, só que a gente procura não pegar de sites que não são oficiais. Então, a gente já, sempre, todo projeto, assim, quando a gente faz a organização dele, a gente faz um levantamento de links sobre locais onde a gente pode encontrar essas informações de forma confiável, né, de fontes confiáveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma DN, a gente sempre busca procurar informações direto do site do consulado, enfim, de sites só que são oficiais mesmo do governo. Tanto que, por exemplo, essa questão que a Clara falou, né, que eles mandaram uma dúvida, e no caso não pode ser respondida. E às vezes a gente pode até achar a resposta para essa dúvida em outros sites, em outros lugares, mas a gente não usa justamente porque não é oficial, a gente não tem aquele 100% certeza que aquilo lá vai estar correto. Respondi a sua dúvida? Entendi, muito obrigado. Imagina. Gente, eu acho que tinha outra pessoa com a mão levantada, mas eu não tô conseguindo ver quem era. Eu acho que era Yasmin. Era você? Era eu, mas eu ia fazer basicamente a mesma pergunta do Matheus, que era sobre os métodos de pesquisa, que eu fiquei curiosa, já que vocês falaram que tem muita pesquisa envolvida, né? Eu queria saber quais eram os sites que vocês tinham, né? Uma preferência por sites oficiais, mas ela respondeu bem. A apresentação também foi muito esclarecedora. Obrigada. Ai, gente. que bom, obrigada. Além do que ela falou, que são sempre sites oficiais, gente, sempre. Também tem plataformas, assim, de dados de Comex que a gente usa. Tem o Syscomex, que dá para achar bastante coisa legal. Mas é o que ela falou, exatamente isso. Sempre informações confiáveis. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Foi esclarecedor? Deu para entender mais ou menos o que a gente faz? Ai, que bom, gente. A gente Foi fica ótimo, feliz. gente. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. A gente está feliz que vocês gostaram. A gente fica com muito carinho. E venham para projetos, hein? Não esqueça. Sim. Sim, venham para projetos. Mas vai ter capacitação não, desculpa, apresentação de todos os núcleos essa semana. Então, assim, não percam nada para vocês entenderem exatamente como a Argos funciona, o que cada um faz. Mas projetos é o melhor núcleo, então tá aí a resposta. Exatamente. É verdade. Sendo de qualquer núcleo, participem. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, galera. boa noite, gente. Boa noite, Tchau, tchau. gente.